Olá, eu sou Mauro e sou técnico aqui do Museu da Eletrônica. Se você acompanha os vídeos do museu, você já viu muitas aberturas de caixas de aparelhos, você já viu muitas cenas de trabalhos, eu compartilho dicas, eu faço o possível para levar para o YouTube, para aquelas pessoas que são interessadas por aparelhos antigos, aquilo que chega aqui na bancada. Também faço o possível para despertar em vocês que vão assistir esse vídeo hoje ou amanhã ou no futuro, em qualquer tempo, o interesse por essa eletrônica que eu chamo de eletrônica clássica, que é a eletrônica do século XX. O assunto é muito amplo. Se nós entrarmos no mérito da questão, como que a eletrônica começou lá desde a invenção da primeira válvula operacional pelo Sr. Lee de Forest, lá praticamente no final do século XIX, início do século XX, e se nós avançarmos durante o século XX e entrarmos no século XXI, para explicarmos o que aconteceu nesse momento que nós vivemos da história no ano 2022, explicarmos o que é obsolescência programada e o que aconteceu em relação àqueles aparelhos maravilhosos que nós mostramos aqui, que foram fabricados para durar muito tempo, e os aparelhos que são fabricados hoje, nós teríamos que fazer vários vídeos sobre isso. Mas o meu objetivo no vídeo de hoje não é esse. O meu objetivo é compartilhar com vocês um pouco de como eu criei a metodologia que eu uso aqui para receber aparelhos daqueles que são interessados na minha ajuda e na ajuda aqui da bancada do museu para devolver o funcionamento a esses aparelhos. Um pouco do contexto de 2022. As eletrônicas que ainda existem e são atendidas pelos seus proprietários originais, aquelas pessoas que foram técnicos nos anos 80 e até 70, por que não? 70, 80 e 90, como a gente se refere aqui no museu, essas eletrônicas praticamente elas estão acabando. Eu recebo relatos com bastante frequência de pessoas de vários lugares do Brasil, vários lugares mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, e eu estou citando somente as capitais, fora as pessoas que falam comigo de outros lugares. Eu recebo relatos que as pessoas dizem as eletrônicas que ainda tem na minha cidade não aceitam esse tipo de aparelho para trabalhar. Então, isso nos motiva. Por que nos motiva? Porque se não existem mais as eletrônicas, porque os técnicos, colegas mais antigos, ou se aposentaram, ou até faleceram, as eletrônicas fecharam, é um motivo para que a gente continue. E a gente dedica muita atenção e esforço nisso para continuar. Por quê? Porque se não tiver alguém que devolva o funcionamento, o estado de originalidade nesses aparelhos, eles vão ir para o lixo, como a imensa maioria já foi. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Infelizmente as pessoas, como num todo as pessoas são. Se a pessoa tem um rádio, que é um rádio clássico, que merecia ser guardado, preservado, seja num armário para bonito, a maioria das pessoas não faz isso. Por convenção, as pessoas descartam aquilo que não precisam mais. Então, por exemplo, a pessoa tinha lá uma maravilhosa TV da marca Philco, por exemplo, ou Philips, como eu lembro da minha família. A minha avó materna, que já faleceu há muitos anos, teve uma TV maravilhosa Philips Trendset de 20 polegadas, e ela acabou indo para o lixo, porque depois veio a TV de tela plana, a minha avó ainda era viva, e a TV foi descartada. Então, como a imensa maioria dos aparelhos foram descartados, o que existe hoje está cada vez mais raro. E por que eu estou tendo essa conversa com você hoje? Porque eu noto que às vezes as pessoas que entram em contato comigo têm um pouco de dificuldade de entender o que é o Museu da Eletrônica. Eu já expliquei em outros vídeos, e na aba playlists aí do seu YouTube, você vai encontrar lá uma pasta chamada Lives do Museu. Eu convido para que você assista os vídeos que estão em lives do museu, e você vai entender a história que me levou a criar o Museu da Eletrônica. Mas um resumo muito breve disso eu tenho 51 anos, e aos 9 anos de idade a eletrônica entrou na minha vida, e ela nunca mais saiu. Aos 9 anos eu descobri que eu seria técnico em eletrônica, e também que eu seria engenheiro eletrônico, que era o que eu dizia para os meus pais. Eu dizia exatamente isso: pai, mãe, aos 10 anos de idade, eu quero ser engenheiro eletrônico. Então eu nasci para isso, esta é a minha vocação.
Porém, eu não passei toda a minha vida na bancada. Eu trabalhei um período na bancada e agora, mais tarde, depois da vida estabilizada, depois de ter uma profissão e um trabalho que me sustenta e sustenta a minha família, eu finalmente, em 2015, realizei o meu sonho, que era criar o Museu da Eletrônica. Que é esse espaço que alguns perguntam se tem visitação pública. Sim, mas a gente tem que agendar, porque infelizmente não é possível manter pessoas para essa finalidade. Criando o Museu da Eletrônica, o que acabou acontecendo? Graças ao YouTube, que eu resolvi compartilhar as coisas que eu faço aqui no museu e os objetivos do museu, as pessoas acabaram naturalmente perguntando e pedindo a minha ajuda. As pessoas acabaram naturalmente perguntando meu contato, que eu comecei a passar o meu WhatsApp particular e que hoje é público. Se você for na aba sobre do canal, aí no seu aplicativo do YouTube, você vai ver que tem lá o meu e-mail e o meu WhatsApp. Eu não tenho nenhum problema de divulgar esse número. E as pessoas entram em contato comigo e pedem então a minha ajuda. Olha, eu tenho um rádio lá, eu tenho um Transglobe, eu tenho um Zenith, eu tenho um Philips, seja o que for. As pessoas enviam várias coisas para cá. Por exemplo, se você acompanha o canal, o vídeo anterior foi de um maravilhoso amplificador integrado Marantz, modelo 1200B. Tivemos vários outros aparelhos muito legais que passaram pela bancada. E o nosso objetivo é devolver a originalidade para esses aparelhos, para que eles fiquem funcionando de novo e devolver isso para os proprietários. Bom, nunca foi a minha intenção fazer trabalhos para outras pessoas, até porque, e isso é importante, eu peço que você preste atenção, eu não tenho dedicação exclusiva a esse trabalho da bancada. Eu sou engenheiro, então eu faço projetos para uma empresa e é disso que eu vivo. Mas o meu ideal de vida, que é lá dos 10 anos de idade, que era ser técnico em eletrônica e engenheiro eletrônico, isso nunca me abandonou. Isso acompanhou toda a minha vida, por mais que eu tenha trabalhado em vários lugares diferentes, sempre isso permeou aquilo que eu fiz. Eu costumo dizer que eu não sou técnico ou eu não sou engenheiro, eu nasci assim, eu nasci para isso. Aqueles cursos e aqueles títulos que fiz, eles só confirmaram aquilo que eu sou. Então, por que eu estou me abrindo num vídeo público que qualquer pessoa vai assistir no YouTube? Porque hoje eu vou compartilhar com vocês, aproveitando esse pacote que está aqui na bancada, da metodologia que eu criei para organizar uma coisa que se chama Fila das Restaurações. Bom, se eu estou aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul e eu recebo aparelhos de várias pessoas do Brasil, então eu tinha que ter uma forma de organizar isso. O que eu fiz então? A primeira coisa, quando as pessoas entram em contato comigo, e quase sempre esses contatos têm sido pelo WhatsApp, eventualmente tem sido pelo e-mail, a pessoa, a primeira coisa que faz, ela diz, eu tenho um aparelho. E eu vou usar o exemplo desse aparelho que está aqui na bancada. Aqui tem uma caixa que veio lá do senhor Luiz, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa caixa chegou aqui, e eu já vou compartilhar a data com vocês já para ficar fazendo parte dessa explicação da metodologia. Essa caixa chegou aqui no dia 23 de novembro de 2020. Ok? Bom, aí você vai pensar assim, puxa, mas está aí desde 2020? Sim. Esta é uma das condições que eu coloco para aceitar receber aparelhos e ajudar aquelas pessoas que gostariam da minha ajuda para devolver aí o funcionamento, o brilho, a beleza, a funcionalidade e a originalidade nos aparelhos. Então essa caixa chegou aqui pelos Correios no dia 23 de novembro de 2020. Mas antes de receber a caixa, o que eu exijo do proprietário? É por isso que eu estou com o smartphone na mão e vou compartilhar com vocês. Claro, guardando a privacidade do proprietário, eu não direi quem é e não mostrarei as conversas privadas. Eu apenas vou explicar para vocês como é que eu faço. Então o senhor Luiz, ele entrou em contato comigo no dia 9 de novembro de 2020, enviou uma foto do seu rádio, uma foto da frente do seu rádio, e disse, olha, eu tenho um Transglobe que funcionava bem, após uma entrada de alta tensão, durante uma chuva parou de funcionar. Bom, o senhor Luiz é um rádio escuta, ele já me disse que esse rádio foi modificado, inclusive, no passado, para fazer isso, fazer rádio escuta, né? Então,
o rádio deveria, provavelmente, ele não disse aqui, mas eu já supus que o rádio estivesse ligado numa antena externa. Então entrou uma alta tensão. O que é uma alta tensão? Uma descarga atmosférica via antena. E aí ele disse, consultei um técnico via WhatsApp e o técnico deu o seguinte diagnóstico. O técnico sugeriu a ele que os transistores T1, T2 e T3 deveriam ser substituídos e o técnico indicou alguns transistores para colocar no lugar. Bom, a conversa seguiu, ele pediu se eu poderia ajudá-lo com esse projeto e aí ele pediu qual o preço para consertar. E eu disse a ele então a resposta que eu digo a todo mundo: é completamente impossível de fazer um orçamento à distância. Não tem como. Vamos imaginar, hoje tem um serviço que está se popularizando que se chama telemedicina. Você paga uma mensalidade e o médico te atende online. Bom, mas esse médico não está colocando a mão em você. Ele não está ouvindo o seu coração, seu pulmão, ele não está olhando para os seus olhos, ele não está olhando para a sua garganta. Então, no máximo, o médico pode, por dedução lógica, pelos sintomas que você está sentindo, aviar alguma receita, e ainda isso é um risco para o médico. Então, é a mesma coisa, guardadas as proporções, eu não tenho como avaliar um trabalho sem fazer isso, trazer o aparelho para a bancada, abrir a caixa e olhar pontualmente o que está acontecendo. Porém, eu criei uma metodologia que eu peço fotos, eu peço que a pessoa abra o aparelho. Então, nesse caso, que é um Transglobe modelo B481, eu envio para a pessoa as instruções de como tirar os parafusos da tampa traseira, como abrir o aparelho e me enviar fotos com a melhor resolução possível do que está da parte interna do rádio. O Sr. Luiz fez isso, eu olhei as fotos, consegui verificar que o rádio realmente havia sido modificado no passado, havia sido feito algumas melhorias para melhorar a sensibilidade e a seletividade do rádio. Mas tudo bem, já conheço a melhoria, inclusive conheço a pessoa que fez essa melhoria no passado. Esse não é o foco deste vídeo. Bom, mas aí ele mandou alguns vídeos, funcionamento precário, quase não pega nada. Mas o WhatsApp ele tem um problema. Se você não sabe, o WhatsApp baixa a resolução das fotos. Então quando você tira uma foto, por mais alta resolução que seja, o WhatsApp comprime essa foto e envia. Bom, então eu acertei com o Sr. Luiz que ele iria enviar o rádio para cá. Mas antes eu enviei a ele 2 vídeos. Um vídeo que explica, está ali nas playlists do canal, que você pode olhar se você está interessado em mandar um aparelho para cá. Explica a minha metodologia, como eu recebo e como organizo a fila. Bom, vou resumir. O aparelho chega, nós colocamos na fila. Quando ele chega, no dia que ele chega, eu tiro fotos da caixa, envio para o proprietário, seu aparelho está aqui, e ele vai ser incluído na fila das restaurações. E ele vai aguardar o momento de ser aberto, não importa quanto tempo isso leve. Se a pessoa aceita essa metodologia, pode enviar. Se ela tem pressa, eu não aceito. Então, são as condições. É isso que eu chamo de metodologia. Então, o Sr. Luiz mandou o rádio para cá. Ele está na fila desde novembro de 2020 e agora chegou o momento de abrir o rádio. Bom, o que acontece quando chega o momento de abrir o rádio? Então, eu farei o que eu chamo de unboxing, que é o quê? Abrir uma caixa num vídeo, para que isso seja público. Qual a minha intenção com essa metodologia? Primeira intenção é que o processo todo, desde o momento em que a pessoa entra em contato comigo, envia fotos pelo WhatsApp, eu faço uma pré-análise por essas fotos, por mais que não sejam precisas, porque assim como o médico, à distância, ele não consegue examinar o paciente, eu também à distância não consigo examinar o rádio. Mas, pelas fotos, eu tenho uma noção do que aconteceu. Aí a pessoa concorda com os meus termos, da fila das restaurações, da impossibilidade de fazer orçamentos, envia o rádio para cá, ou o aparelho que for, não necessariamente que seja um rádio. O rádio vai ficar na fila, eu estou usando o exemplo desse aqui, ele vai ficar na fila. E como eu fiz então para dar um feedback para as pessoas do que está acontecendo aqui? Eu criei uma coisa chamada planilha da fila, que é uma planilha online que eu fiz no Google, é uma planilha que tem acesso às pessoas que eu dou acesso. Então, por exemplo, o Sr. Luiz enviou esse rádio para cá, o rádio dele entrou na planilha, entrou na fila, e essa fila vai andando, ela vai subindo
conforme os trabalhos vão se executando. Então, chegou o momento do rádio dele, perfeito, o rádio dele sai da fila e vai para outra planilha, que é na bancada ou em execução. E ali vai ter momentos diferentes, que é feita análise, feito orçamento, aguardando algum componente que está faltando ou alguma impossibilidade de avançar no trabalho. Nós temos hoje um aparelho que está aí há muito mais tempo que esse, que é um videocassete Betamax da Sony SL5400. Esse videocassete depende do manual de serviço para avançar o serviço, porque eu preciso das curvas que vai ter lá para fazer o ajuste, os ajustes que o aparelho precisa. Bom, enquanto não conseguir o manual de serviço, ele permanece lá. Se o proprietário resolver levar o aparelho de volta, já aconteceu, não tem problema, eu fecho exatamente do jeito que o aparelho está, como eu recebi, e devolvo para o proprietário. Uma das condições que pode acontecer aqui é um orçamento que não está de acordo com o que o proprietário pretende investir nesse projeto. Uma coisa muito clara, eu não vivo disto, não é o meu objetivo ganhar dinheiro com esse trabalho. Já disse no início do vídeo, a minha profissão, eu sou engenheiro, faço projetos, mas isso é um ideal de vida. E é um ideal de vida tão sério que eu inclusive convidei um jovem de 18 anos, que é um aprendiz que está na bancada, que esse sim trabalha em horário comercial aqui e nos ajuda nesses projetos de restauração, porque são muitos projetos. São muitos e muitos e muitos que sozinho eu não daria conta. Bom, eu resumi bastante como eu faço a metodologia dos trabalhos. Eu espero que com esse vídeo, para você que tem um aparelho clássico e que às vezes entra em contato comigo e diz, olha, eu tenho aqui tal aparelho, eu gostaria muito que vocês, ou você, né, se referindo a mim, me ajudassem em relação a isso, e eu vou enviar para aí como é que eu faço. Bom, esse vídeo ajuda a você entender como funciona. O principal dessa metodologia é um máximo de transparência possível na nossa relação, a minha relação com o proprietário. Não há a menor possibilidade de você enviar para cá um aparelho e chegando aqui eu abrir e você descobrir que não é o que você enviou, porque a caixa está aqui lacrada do jeito que chegou. Esta é a metodologia, eu não abro antes. Nós temos hoje aqui uma quantidade significativa de caixas, né? E as pessoas sabem disso, porque quando enviam para cá, eu compartilho então essas informações, a pessoa passa a ter acesso à fila, e esta então é a metodologia que tem funcionado aqui na bancada do Museu da Eletrônica. Qual é o meu maior objetivo com essa metodologia? É que as pessoas não joguem os aparelhos no lixo. Esse é o meu maior objetivo. Por quê? Porque em 2022 os aparelhos já são muito raros. Em 2032 eles praticamente não existirão mais. Em 2042, muito provavelmente eu já não estarei mais aqui, e se estiver estarei bem idoso, mas eu estarei deixando um legado para que as gerações do futuro elas possam conhecer esses aparelhos, possam conhecer essa tecnologia, e eu quero crer que em 2042 as coisas estarão tão avançadas que muito provavelmente a eletrônica analógica já terá totalmente desaparecido. Já que neste vídeo você acompanhou o passo a passo dessa conversa com o Sr. Luiz lá em Campo Grande, agora na segunda parte, na sequência, você vai assistir a abertura dessa caixa especificamente. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.